A paz e a graça de nossos amados amigos e irmãos. Estamos de volta para mais uma série do livro de 1 Reis, capítulo 4, de 1 a 29. Nós vamos hoje entrar na quinta série deste livro. Vem comigo, vou te contar tudo. Que coisa maravilhosa. Seja bem-vindo. É uma satisfação tê-los aqui conosco. E vamos a mais uma etapa, conforme nós estamos trabalhando. E vamos agora amadurecer mais um pouco tudo aquilo que temos aprendido nas séries, desde a primeira até a quarta série do livro de 1 Reis. Um livro que ele vem justamente apresentando para nós como devemos agir dentro de uma igreja física, dentro do nosso dia a dia, nossa caminhada, nossa família, também no nosso estado de direito. Então, o livro de 1 Reis, ele é justamente uma ferramenta poderosa para as nossas vidas. Ok? Então você... Opa, nossos amigos estão chegando, os franceses aqui também, meu amigo aqui chileno. Opa, esse aqui é do Peru. Seja bem-vindo, hermano. Tome o seu assento. Isto mesmo, meus irmãos. Opa, os varões aqui também da Assembleia de Deus têm aproveitado muito as nossas aulas, têm visitado muito este grupo, ministrado também ali para eles aulas acerca da palavra do Senhor, apresentando os livros da Bíblia. E isto sim é a nossa EBD, né? Então nós temos foco seguinte: seminário tem um teor de ensinamento, né? Os cultos também tem que ter um teor de ensinamento, mas de adoração. O culto é adoração. Então é um momento que a gente ouve, louva o Senhor, glorifica o Senhor. Que maravilha! Tome seu assento, meu irmão. Fique à vontade, os pastores também que estão nos acompanhando nesta maratona do livro de 1 Reis. Que maravilha! Vamos só passar aqui uma rápida pincelada do que nós já fizemos, né? Que maravilha! Nós passamos no primeiro capítulo, nós encontramos ali um personagem muito interessante chamado Abisag, né? Abisag era de Sunem, era uma pessoa, uma jovem praticamente, que desejou trabalhar no reino. Sabe o que é querer trabalhar no reino sem querer nada em troca, simplesmente pela satisfação de servir, né? E não ser servido? Este é o exemplo maravilhoso que nós vamos ter de Abisag como uma igreja que serve e não queira ser servida. Porque hoje o que nós mais encontramos é líderes querendo ser servido e não servir. Porque Jesus ele veio para servir, né? E não ser servido. E a honra nossa é de servi-lo, né? Tanto é que o apóstolo Paulo ele sempre dizia: eu, apóstolo do Senhor, escravo do Senhor, prisioneiro de Cristo. Ele colocava de forma totalmente a sua entrega, né, para com o Senhor, a sua honra para com o Senhor. Então, Abisag nós encontramos aqui em Reis, justamente ela demonstrando este momento profético. Então, queridos, nós vamos observar agora, na quinta série do livro de Reis, a organização e a estruturação do reino, né? É onde nós podemos observar que ali podemos organizar uma igreja, podemos organizar a nossa vida e podemos organizar a nossa vida junto ao Estado de Direito, né? Que maravilha! Então tudo isso nós adquirimos aonde? No livro de Reis. No livro de Reis. Então, muitos estão hoje preocupados com tantas informações, regras
e mais regras, não se preocupe, Jesus pode interpretar todas as coisas, porque ele é um poliglota, né? Ele entende todas as linguagens. O que você falar, ele vai entender, sabe por quê? Porque ele sonda e conhece os nossos corações. Seja você baiano como eu, seja você pernambucano, seja você do Brasil, dos Estados Unidos, da China, do Japão, ele tem ciência de toda a linguagem, né? Então fique despreocupado. Porque eu preciso, no aramaico, é que quando se fala do grego, né? Ele fala o kairos é da linguagem grega, né? Ou da linguagem hebraica. Então, não se preocupe quanto a isso, porque o Senhor, Ele sabe o que os nossos corações estão pedindo da parte do Senhor, né? Então, como igreja física, nós temos regras, nós vivemos regras, nós temos compromissos com água e luz, etc. Tal, todos esses detalhes, né? Eu vim de uma igreja que eu até fiquei admirado, porque se eu tenho interesse de contribuir, ajudar a igreja, eu procuro o tesoureiro e discretamente eu, na verdade, faço a minha oferta ali, o meu dízimo, se for o caso, né? É perfeito, né? Eles usam somente o culto para cantar louvores e trazer a palavra, né? E ali, desta forma, é interessante este momento, é muito interessante. E porque num culto você não tem que se movimentar em falar de recursos. Certa feita eu já tinha até comentado que eu estava com um pastor e eu falei, pastor, por que o senhor não faz isso na sua igreja aqui, né? Ensina as pessoas a trazer a sua oferta, o seu dízimo, ao tesoureiro da igreja, que é o diácono, né? A pessoa que o senhor tem designado. E deixa o culto só para adoração, oração, como o Senhor Jesus disse lá, né, em Jerusalém. Minha casa, a casa de meu pai, é casa de oração. Então ele tá aprovando a igreja física, né? Ele está aprovando a igreja física sem problema nenhum. Mas, em todos os sentidos de sua mensagem, ele não faz nenhuma menção a uma determinada denominação. Jesus não faz nenhuma menção a nenhuma igreja. A nenhuma igreja, né? E Paulo e João aprenderam isso com Jesus. Ele simplesmente se apresenta como o autor da salvação. Paulo e João fez a mesma coisa. Eles entenderam que nós temos que levar as pessoas a Jesus e não uma igreja física. Porque hoje que a gente vê dentro de mensagens, de determinadas igrejas, que elas induzem a pessoa a depender a sua vida dentro de uma igreja física. E sendo que a igreja é você. Você é a arca da aliança. Sabiam disso? Vocês acham que a arca da aliança, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que haviam 3 elementos dentro da arca? Veja lá. Vamos examinar a Escritura. E dentro da arca, nós observamos que tinha as tábuas da lei, o pote, que era o maná, e também a vara de Arão. 3 elementos que são considerados como marcos antigos. Não adianta que marcos antigos não é aquilo que a sua igreja foi fazendo e nós temos que refazer e o novo tem que aprender aquilo. Isso não são marcos antigos, são regras vividas dentro de uma denominação, porque nós vivemos sobre isso. Se não tivesse o sinal vermelho e o sinal amarelo e o sinal verde, o mundo estaria num caos, porque o homem só vive dentro deste equilíbrio se tiver dessa forma.
como cidadão dos céus, não vai ser mais preciso nada disso, porque nós teremos um só pastor, um só Deus e Pai, um só rebanho, um só Espírito. Então, um só pensamento. Isto é maravilhoso. Perceberam? Então, dentro desse aspecto, é que nós começamos a observar que a igreja é você, é eu e você. E esta é a proposta do livro, esta é a proposta de cada livro da igreja, cada livro da Bíblia, cada personagem bíblico é justamente o interesse maior de Deus na correlação que ele quer ter com o ser humano. Perceberam? Então, examinando as escrituras, é dentro desse aspecto de vermos justamente o detalhe. A casa de meu pai é casa de oração. Que casa é essa? Ali se viu justamente o templo, né? Mas a casa que Jesus está querendo dizer profeticamente é a tua vida. A vida de cada um das pessoas, estava envolvida, a mente estava envolvida de outra forma. Estava envolvida assim, eu preciso sacrificar, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar um animal para poder ser aceito, para ter o sacrifício. Né? Então, dentro de todo esse aspecto, mas a casa de oração é você estar em oração. Se você nunca conviveu dentro de uma igreja, mas você está linkado com o Senhor Jesus na sua vida, você convidou Jesus na sua vida, então o seu corpo está vivendo aquilo que a Escritura diz, que o corpo do homem é templo do Espírito Santo. É isso que Deus quer para cada um de nós que o aceitou como único e eterno Salvador. Então, queridos, não se preocupem quanto a isso, que tem pessoas que convivem, né, a questão de igreja física de segunda a segunda. Tenha o equilíbrio, porque nós temos vida, nós temos amigos para visitar, nós temos a nossa vida, a nossa família, sair com os filhos, vê-los crescer. Geralmente, eu sempre digo o seguinte, que temos que ter um equilíbrio. Israel ia à igreja, ia ao culto, ia ao tabernáculo uma vez ao ano. E você imagina 365 dias. Uma vez que eles foram, Deus abençoou o povo 365 dias. Perceberam? Né? Davi mesmo dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, quando o sacerdote mandava o chamado, eles iam. Então eles iam, né, 2, 3 vezes. Então, você começa a ver isto acontecendo. Mas, pela evolução da igreja física, então vieram o quê? As regras. Então, agora, em dizer que Deus fala constantemente conosco, é perfeito. Agora, dizer que, né, que como muitos eles falam em nome de Deus, não é que Deus revelou isso, Deus revelou. Não, as orientações para ser seguida dentro de uma igreja física já estão estabelecidas. Não precisa regra, não precisa consultar se vou ter que jejuar ou não, porque o Senhor já estabeleceu tudo isso. O culto precisa ter o que? Justamente 3 momentos importantes. O clamor, que é a nossa súplica, a nossa oração, né? O período de louvor e a palavra. Fechou isso, o culto? Nós vamos para o atendimento. Se a sua igreja vive isso, está de perfeito tamanho, está ganhando. Né? Agora, eu não preciso estar todos os dias, porque o Senhor revelou isso, revelou aquilo. Não, não. O Senhor só tem falado constantemente com uma única nação,
Israel. Conosco, ele, ele fala de uma forma totalmente diferente. E qual é o exemplo que ele deu? Salomão. Salomão, ele estava dormindo e num sonho Deus falou com ele. Então, se Deus quer resolver um problema seu, ele vai vir em sonho e vai falar contigo. Olha como veio uma oração que Salomão fez em sonho. Ele sonhou que estava orando, falando com Deus. Ele começou a falar, né? É um sonho de Salomão. Oh, o Senhor me colocou no lugar de meu pai, eu ainda sou como um menino, né? Muitos pregadores usam essa mensagem aí e fala que Salomão começou a governar o reino menino. Não, não. Aquele texto mostra de imaturidade e que ele precisaria então de sabedoria. Porque o capítulo anterior a este mostra Salomão tomando como esposa a filha de Faraó. Percebeu? Então ele não podia ser um menino para já tomar para si uma esposa, né? Perceberam? Então, temos que estar atentos, examinando as Escrituras, né? E acompanhando com simplicidade. Então, não se preocupe quanto à linguagem, pelo hebraico, pelo o grego, o kairós, né? Então, muitos ficam preocupados, né? Vamos buscar dessa forma. Não, querer ensinar e aprender é ótimo, é bem-vindo. Nós temos que aprender um com os outros, né? Mas despreocupem, porque o Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações. Ou seja, bem-vindo, meu irmão, acabou de chegar, seja bem-vindo, ok? Nós estamos aqui dando aquela introdução, mas caiu a rede novamente, voltou agora, e nós falamos no primeiro capítulo sobre Abisag, a forma de atendimento dela, a doçura dela, né? A entrega dela. Então, ela é uma igreja que se entrega sem querer nada em troca. Então, como igreja, ela tanto pode atuar dentro de uma igreja física, no atendimento, no cuidado, né? Como também fora de uma igreja física. No seu dia a dia, você está cuidando nesse sentido. A Abisag, ela nos deixa um ensinamento, porque ela, no atendimento, ela não esquece dos enfermos. Como Davi aqui está doente, enfermo, então já nos dá uma lição com o atendimento dela. Ela preocupada com a enfermidade que Davi estava vivendo. E ela cuidou disso, cuidou, né? Davi não a tomou como esposa. É óbvio que os filhos de Davi viram ela como, na verdade, né? No sentido, né? De ser justamente uma esposa de Davi. Eles não colocam como esposa, na verdade, né? Mas eles enxergavam isso. Por exemplo, vamos ver aqui, Abisag era vista pelos filhos de Davi, até pelo povo, como concubina. Na verdade, a esposa, ele tinha as esposas e tinha a concubina. Com o casamento que Davi teve com Batseba, ele parou. Daqui eu não caso mais com ninguém. Parou. Então ele entendeu que aquilo que ele viveu com o caso de Urias, com essa experiência que marcou a vida dele, ele percebeu que o reino não era dele, é de Deus. Ele não precisava se casar com ninguém. Como Salomão, nós vamos ver mais para frente, Salomão casou também com muitas mulheres. Tanto é que o Senhor só permitiu que uma esposa desse um único filho para ele, para mostrar que realmente o reino não era dele, o reino é do Senhor. Perceberam? Então,
o Senhor está no controle de todas as coisas, mas Ele não vai deixar parar porque você errou, porque você falhou, porque você atrasou, né, o projeto de Deus. Não, vai tudo entrando na nossa vida como amadurecimento, até nos tornarmos a estatura de um varão perfeito. Aí a glória do Senhor chega em nossos corações, né? Porque é isso que nós precisamos, nos transformar uma igreja pronta para o arrebatamento. Então, para isso tem os processos, tem a santificação, que sem santificação o homem não verá a Deus. Então, a Abisag, nós aprendemos com ela que ela é tipo de uma igreja, né, que realmente estende as mãos, né, e ajuda aquilo que tem que ser feito sem querer nada em troca, sem ambição, sem vaidade, né? E tudo isso nós temos que tirar de dentro de nós para que a nossa adoração ela venha ser aceita, a nossa oferta venha ser aceita, né? Primeiro ir lá, pede perdão para o seu irmão e depois vem lá e faça a sua oferta. Então são ensinamentos para que possamos alcançar a bênção do Senhor. O atendimento quanto à enfermidade, ele não deixou. E um outro detalhe, Davi já era idoso. Quantos idosos são abandonados nas igrejas? Quantos idosos não são mais reverenciados, lembrados, esquecidos, até por muitos filhos, que os abandonam dentro de casas de idosos e nem vão visitar, né? Nem vão visitar, precisa ser visitado. Eu tinha uma senhora que uma casa de idosos que eu cuidava, que eu visitava ali, né? Estava dando assistência espiritual. E ela sempre falava assim, meu irmão, por favor, olha aqui por mim, para que eu possa logo ir embora para os céus. Eu não aguento mais, já estou com 100 anos, né? Eu falei assim, irmã, tudo tem que ser no tempo do Senhor. Mas no tempo do Senhor, mas meus filhos nunca mais vieram aqui, já tem longos anos ali. Então vamos pedir para que Deus possa mover os corações deles, aonde quer que eles estejam. E aí nós fizemos a oração ali com ela, oramos junto, e ela ia repetindo, Deus, toca nos meus filhos para eles me virem visitar. Foi uma bênção. O Senhor respondeu 3 dias depois a oração dela, né? Que moveram os corações dos filhos, que eles surgiram, fez uma festa com ela, né? E foi uma grande vitória. E ela entendeu que agora eu só vou falar que o Senhor me leve quando for da vontade dele. Isso é maravilhoso, não é? É isso que nós precisamos. A igreja assistindo, aquela igreja que precisa de assistência. Perceberam? Não é o que hoje se estabeleceram pela teologia, a igreja física, o convívio dentro de 4 paredes. É fácil aí, né? Nossa vida tem que estar aberta para todos os sentidos. Então, é dentro desse aspecto. Então, ela abre o coração para servir com amor. Com amor. O texto vai dizer que ela é virgem. Por quê? É a igreja que ela é pura, ela é imaculada. Ou seja, a pureza de coração. Este é o tipo de pessoa, de igreja, que devemos nos espelhar. Sem ambição, sem vaidade. Então nós passamos por Abisag e aprendemos justamente tudo sobre o atendimento. O atendimento não pode ser somente aos jovens, que tem denominação que só abraça o jovem, ou abraça aquele que tem força e vigor. E muitas que têm din-din. Não. Nós estamos trabalhando para sermos pescadores de almas, né? Para levar as pessoas ao Senhor Jesus. Não uma denominação. É aquele ensinamento de Paulo que ele falava, né? Paulo e João, quando chega na igreja chamada Formosa.
quando chega na igreja famosa, eles não fazem propaganda de uma igreja. E nem Jesus fez isso. Ele apontou que a casa de meu pai é casa de oração. Então, o nosso coração está em constante oração. Por isso que é orar sem cessar. E aquele cego que estava sentado junto à porta da igreja chamada Formosa, Paulo veio e disse, olha para nós, não temos nada. Não temos nem ouro e nem prata. Não somos dono do ouro, que é o poder de Deus, e não somos dono da prata, que é o preço da salvação pago pelo Senhor Jesus na morte de cruz. Perceberam? Não somos. Né? Mas o que nós temos, vamos te dar. O que Paulo tinha no seu coração? O que João tinha no seu coração? Jesus. E foi o que eles deram. Apresentaram Jesus para eles. Né? E aquele homem, o que ele fez? Ele levantou, andou, e diz a palavra que ele entrou no templo saltando e dando glórias a Deus. Então, quem vai fazer essa operação é o Espírito Santo. Ele vai, fique na igreja tal, vai para a igreja tal, né? Seja feliz ali. Né? Nesse aspecto, queridos. Perceberam? Então, eu estava comentando que eu vi muitos pregadores apresentar na palavra, e na palavra eles apresentam a igreja deles. Não que é a igreja, a igreja, tem muitos contextos que diz igreja. Então, se eu lavar o banheiro, se eu fizer isso, eu estou sendo fiel. Se eu for todos os dias no culto, eu estou sendo fiel. Quando deixar de ir, um dia, né? Como os depoimentos que eu via, né? Que teve um momento que a pessoa ela trancou as faculdades, trancou os estudos, trancou as suas vidas para estar numa igreja, e muitos e se dedicando somente à igreja. Quando ele despertou, ele já estava atrasado demais. E ele se libertou quando ele foi para os Estados Unidos. Quando ele foi para os Estados Unidos, né, ele ainda como um diácono, foi para os Estados Unidos e chegou lá. Ele não queria voltar mais, porque ele sabia que se ele ia voltar, ele ia ficar ali travado. Então ele percebeu que os estudos dele lá teve grande importância, porque ele não conseguia um emprego. Ele não tinha um curso, ele não tinha um diploma. Né? Perceberam? E aí o que ele fez? Ele fez um curso, ofereceram para ele um curso de tecnologia ali, alguma coisa nesse sentido. Ele foi lá, tirou o diplominha dele. O diploma abriu portas de uma forma tão gloriosa lá nos Estados Unidos, que ele passou quase 10 anos lá, e o Senhor estruturou a vida dele, né, totalmente. Ele percebeu. Né? Então, jovem, você tem a sua denominação, a sua igreja, perfeitamente, mas divida o teu tempo, administre o teu tempo, organize o teu tempo para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade e ter os seus recursos de trabalho. Porque a igreja não vai te pagar nada. A igreja não vai te pagar nada. E se você sair da igreja, também você não leva nada. Né? Você não leva nada. Os bancos ficam, as coisas de estrutura ficam. Né? E quem vai saindo, quem for ficar com a igreja é o último. O último é o dono. A igreja tem um dono. Né? Então nós vemos nos contextos bíblicos, nas leituras do Novo Testamento, muitas vezes Jesus pregando e ensinando na sinagoga deles. Então não é de Jesus. A igreja de Jesus é o seu coração. É este que ele quer. E quando você é a arca da aliança, você é a arca da aliança, ou afinal de contas, vocês acham que o Espírito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vão querer morar dentro de uma caixa? Não. Aquilo profeticamente é a tua vida, é a minha vida. Né? Os marcos antigos que foram pedidos para Moisés colocar dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, que fala de Deus Pai, o
pote de maná, que fala de Deus Filho, o pão vivo que desceu do céu, e a vara de Arão, que refloresceu quando todos ali estavam desafiando, que fala do querido Espírito Santo. Perceberam? Ali era uma simbologia, mas representando a arca é a sua vida, é o seu coração, querido. É onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer estar dentro de você. Entendeu, pastor? Entendeu, pastores? Examine a Escritura e veja que a mensagem que está sendo apresentada, ela está sendo o quê? Colocada de forma errônea. Saímos de Abisag. Saímos de Abisag. Não estou nervoso, não. Saímos de Abisag. Entramos em quem? Absalão e Adonias. Dois filhos de Davi que queriam usurpar o reino. Absalão tinha aqueles cabelão comprido e terminou tendo uma dificuldade com ele. Ele ficou até agarrado no bosque, entrelaçado nas árvores. Né? E tudo ali é o homem. A árvore fala do homem, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Né? Então, o que é isto? É o homem. A madeira ali fala do homem. Perceberam? E os seus cabelos falam dos pensamentos. Então, os pensamentos humanos, né, de vaidade, de usurpação do reino, estava na vida de Absalão. Foi tirado. Nós temos que tirar Absalão de dentro de nós, porque ele quer sentar no trono do rei. Né? E quem é este rei? O Senhor Rei, o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o nosso rei. E então entrou Adonias. Adonias da mesma forma. Adonias tentou até mesmo, com suas conversas, buscar Abisag para a esposa, que era... ele havia também como concubina, mas Abisag não era concubina. O texto não apresenta que Abisag era concubina nenhuma. Era uma serva pronta para servir. É uma igreja pronta para servir. Entendeu? Não era esposa de ninguém, de Davi, nem concubina de Davi. Né? Davi foi ali privilegiado, mas ela entra por um teor profético como uma igreja que nos ensinou a dar um ótimo atendimento em todos os sentidos. Temos que tirar Adonias de dentro de nós. Tá? Temos que tirar Adonias. Aprendemos a tirar do nosso coração aquele que quer o quê? Usurpar o lugar de Jesus dentro de nós. O que Adonias tinha? O que eles viviam? A falácia, a forma persuasiva, arrastando consigo o quê? Pessoas para servi-lo. Não é? E eles tinham o seu trio, que eu até chamo de o trio diabólico, que era que ele se ajuntou com Abiatar, Joabe e Adonias. É o trio do adversário. Não é? Ele vem buscando imitar, porque o rei só era levantado quando tinha os três importantes, que era o profeta, né? Que é justamente o sacerdote e o general. O general cuidava das batalhas, né? O sacerdote, né? E o profeta é o que profetizava, tinha que ter esses três elementos. Então ele achou que ia ser rei desse jeito. Mas foi tirado. Deus está no controle das coisas e não permitiu que Adonias terminasse sendo rei. E aí que você quer ver toda a história de Adonias, nas nossas aulas passadas, nós já tivemos passando por lá. Né? Aprendemos do sonho também de Salomão, que é a oração. Você faz
A oração, ali, ele no sonho, ele falava com Deus. Ele sonhando, o corpo imerso. Por que o corpo imerso? Porque é a sua vida, é a minha vida. Salomão é eu, é você. Né? Que está ali, ó, buscando uma orientação do Senhor. Tem orientações que nós vivemos dentro da igreja. Há um momento de orar, um momento de cantar, um momento de adoração, de louvor, né? Essas orientações. Mas, quando você tem algo para falar, não fale aos homens, fale a Deus. E aí você vê Salomão em oração, falando com Deus, falando, e de repente Deus vem e responde: eu te darei isso. Você não está pedindo uma vida longa sobre a terra. Você não está pedindo a morte dos seus inimigos. Você não está pedindo nem ouro nem prata. Percebeu? Você está pedindo sabedoria para cuidar do povo. Eu vou te dar isso, e deu muito mais para ele. Deu condições. E isso aconteceu o quê? Ele e Deus. Você tem um particular, não adianta você querer levar para um grupo específico e ali abrir a sua vida. Abriu a sua vida entre os homens, aquilo vai correr ponta a ponta. Não tenha dúvida. Não é o que aconteceu com o feudalismo? No feudalismo aconteceu isso. Iam lá se confessar ao padre, aí o padre levava ao rei. Ó, família assim, 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 tal, tal. Daqui a pouco o rei estava mandando queimar a casa daquela pessoa, destruir, perseguir aquelas pessoas. Era terrível. Percebeu? Quando você tem algo no seu coração, quer uma orientação, entre em oração com Deus. Deus irá falar com você. Porque você é a essência que Ele ama e deu a vida por mim e por você. Então, nós aprendemos isso lendo a palavra, meditando, observando os textos. As orientações que o Senhor Deus deu para as igrejas já estão todas determinadas na Bíblia. Eu não preciso de mais nada. Você quer jejuar? Então, o que a Bíblia fala acerca do jejum? Porventura, pode alguém jejuar sendo que o esposo está presente? Não. Não precisa de jejum. Mas chegarão dias, tudo entra no verbo futuro. Chegarão dias que o esposo será tirado e então jejuarão. Perceberam? Olha que maravilhoso é a nossa EBD. Que coisa clássica. Então, a orientação já tem. Então, quando você tem um problema na igreja e de consenso vocês querem fazer um jejum para algum assunto específico da igreja, perfeitamente. Mas para a sua vida particular, está aqui o Salomão. Corpo imerso e já falando com o Senhor em oração. Imagine se você, antes de dormir, já dobra o seu joelho e já faz a sua oração, faz a sua súplica. Ou na alta madrugada, você acorda e faz a sua oração. Deus vai estar falando, vai vir respostas gloriosas. Perceberam? Então você não precisa, na verdade, se entregar 100% a uma igreja física. Vá 3, 4 dias no culto, fisicamente, para comunhão entre irmãos, né? E o restante dos dias vai viver a sua vida, vai estudar, vai se programar, né? Se o povo vivia 3 vezes indo ao culto e foram ricamente e se transformaram numa grande nação, então imagina se você fizer isso. Agora, você vai ver que você vai estar empobrecendo, né? Vai estar, porque você está buscando uma santificação física e não espiritual. Essa é a grande verdade quando você examina a palavra de Deus. Eu tenho pastores que estão pedindo ofertas para comprar jato, comprar helicóptero, porque o dele já está defasado. Perceberam o que está acontecendo? Nós estamos nos deixando levar por orientações humanas do que a orientação bíblica. A orientação bíblica já existe.
Não é? Você quer ser batizado? Então, o que você precisa fazer? Eu desejo no coração. Se você for sincero, sim. Não foi o que aconteceu com Filipe? Desceu, tal, conversando. Ó, quem é esse que eu estou vendo aqui na Bíblia? É Jesus. É isso. Ah, eu quero me batizar. Filipe era diácono. E ele batizou aquele homem lá. Falou, tem água aqui, o que importa de ser batizado? Você crê? Ah, creio, acabou. Né? Não foi correr lá para, espera um pouquinho, eu preciso ir lá falar com o João, eu preciso falar lá com o Barnabé, eu preciso falar com o Pedro, né? Quem sabe eles têm uma palavra para dizer, aí eu trago para você. Não. É um desejo seu. E você sentiu, a sinceridade existe, Deus vai dar a vitória em todos os sentidos. Perceberam? Então nós temos que sair de regras e entrar na profecia, entrar no profético, viver a palavra revelada em Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, tire Joabe, tire Abiatar, o sacerdote, que estão acuminado com Adonias, tira dentro do teu coração. E tira Adonias também, porque quer sentar no trono, né? No reino, que é o seu coração. Né? Quer tirar o lugar de Jesus dentro da sua vida, porque eles eram vaidosos, falaciosos, né? Contaminados com a riqueza, com o poder, é isso que eles queriam. Aprendemos com a primeira experiência de Salomão, usando com a sabedoria, onde Deus quer usar cada um de nós para pormos nossas vidas em ordem, com aquelas duas mulheres. Né? Aprendemos com elas. E dali nós aprendemos o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o texto começa a dizer que elas eram prostitutas. Ou seja, desvirtuando a palavra de Deus, a vida delas errônea. Então, aí entra no contexto bíblico, você pode pregar essa palavra e já introduzir a seguinte mensagem: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas com o Senhor Jesus há uma obra que ela vai viver dentro da sua vida e você precisa lutar por ela, porque o reino do céu não vai ser conquistado de qualquer jeito. Não, você tem que lutar para que essa obra viva na sua vida. E ali nós aprendemos, né, com a sabedoria de Salomão. Deus quer te usar também na sabedoria de Salomão. E na quinta série, que é esta hoje, a estrutura do reino chamado de servos, para serem usados no reino. Ou seja, Salomão vai chamar servos para trabalharem no reino. É isso que nós vamos ver neste momento. Servos vão ser chamados para ser usados no reino. Estes não trabalharam de graça. Eles tiveram o seu soldo, eles tiveram a sua recompensa. Mas em seus conhecimentos tiveram os seus soldos. Ou seja, Salomão começa a observar, esse aqui é hábil em ouro, em prata, em pedras preciosas. Então, diante do seu conhecimento, você tinha a sua função dentro do reino de Salomão. Mas vejam, é diferente, né, quando se diz assim, tudo tem um limite de trabalho. E mutirão do trabalho espontâneo, ele também tem um ponto de equilíbrio. Ou seja, quando Moisés foi fazer o tabernáculo, o que o pessoal vieram? Voluntariamente ofertaram, voluntariamente trabalharam, pronto. Depois que executaram o trabalho, todos tinham a sua função e tinham o seu recurso muito bem recebido. Ninguém passava fome, ninguém faltava nada, todos tinham seus recursos. Neemias e Esdra
como pode dizer, Esdra, o doutrinador, e Neemias que veio, colocou a mão na massa, trabalhou ali. Eu não posso descer porque eu estou realizando uma grande obra, né? Então, ali, aquele momento, todos, o povo ali se juntaram, trouxeram os recursos, né? E quando os recursos foram completados, ele disse, olha, pode parar, não precisa de mais nada. Já temos o suficiente para realizar tudo, para estruturar tudo. Perceberam? Então, perceberam, queridos? Então, houve um momento específico que precisou do mutirão, de você se doar ali trabalhar. Agora, quando você está numa denominação, que você está se doando, conforme você está respirando, dia após dia, se doando, 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 doando. E aí o que acontece? A igreja vai fortalecer, vai crescer, vai haver um grande império, né? E isso é bom. Uma igreja forte na terra, com todos os recursos financeiros, é excelente, desde que ela esteja atenta. Uma família precisou. Ela abre os seus cofres e vai lá, socorre aquela família, até quando ela chegar e falar, pastor, pode esquecer, não preciso mais, porque o seu Deus já me recompensou, já me abençoou. Se a sua igreja está fazendo isso, está perfeito. Agora, se não, só paga água e luz, o aluguel, né? A questão de culto, e o restante do dinheiro vai para uma igreja central, administradora geral de todos os bens. E se um pessoal precisar, não, tem os grupos de assistência. Tudo bem, tem os grupos de assistência, mas o recurso de socorro tem que sair daquele cofre, do cofre central da igreja. Cada igreja tem que ter os seus recursos. Se mês a mês entra os valores, eu penso que que tem denominações que devam trabalhar assim. Eu já vi muitas, né? A cristã do Brasil, alguma coisa assim, né? Eles recebem um envelope de dízimo, achei interessante até, né? E lá tem para a construção do templo, construção de templo, tanto do seu dízimo, tanto de porcentagem. 3%, um exemplo. Para socorro de famílias, necessidades básicas. 2%. Quer dizer, o tesoureiro já pega o envelopezinho quando vê a lista e já vê lá que o irmão ele colocou 2% para compra, 2% para aluguel, 2% para isso, para socorro de família, para ajuda de crianças, alguma coisa assim, e vai lá. Pronto, ele vai lá e divide tudo aquilo direitinho, né? Tem uma conta que o valor que é para esse detalhe, para compra de material, instrumento, e vai. Tudo nesse sentido. Não sei se isso funciona redondamente, mas eu achei interessante. Porque a igreja física é isso. A igreja física é isso. Né? Então, é algo nesse sentido. Eu fiz aqui um resumo bem demorado, mas vamos fazer uma oração para a gente entrar na nossa aula hoje, que ela vai mostrar justamente tudo isso, a organização da sua igreja. Você quer uma igreja organizada? Assista esse vídeo. Fica conosco. Vou te contar tudo. E não se esqueça. Visite as pessoas, né, que estão precisando de ajuda. Estenda as mãos. Saia dessa live aqui, das nossas aulas, sendo uma boa pessoa, uma pessoa melhor. Indiferente da denominação que você esteja. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, que essa introdução
não venha a ser um desabafo, mas é o que realmente está acontecendo no mundo. Tanto o mundo político, como o mundo evangélico, ele está, Senhor amado, aquém da revelação, distante, Senhor amado, do teor profético que deveríamos viver. Por isso, ó Pai, eu coloco nas tuas mãos todas as igrejas, todos os ministérios, pastores, pastoras, diáconos, diaconisa, missionários, missionárias, Senhor, obreiros, ungidos, Senhor, toda a classe de liderança de uma denominação, para que eles possam parar, examinar a Escritura e não imputar, Senhor amado, situações adversas, sobrecarregando as famílias de uma forma tão horrenda que vemos acontecer, mas que possam ter uma organização pronta para estender as mãos, porque quem vai salvar não é as denominações, tem um único nome, Jesus. Por isso, peço ao meu bom Deus que em nome do Senhor Jesus passe, Senhor amado, a revisar todas as denominações, uma por uma, estendidas sobre essa terra. Que o Senhor envie anjos e ministrem a favor das pessoas, porque, Senhor amado, nós vemos que precisa disto. Os depoimentos que eu vi, Senhora, de perdas, de filhos que foram embora, filhos que não querem uma denominação, mas também não querem Jesus. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, dá a tua bênção àquela jovem senhora que estava passando ali, Senhor, ao vir do mercado, ela totalmente em surto. Oh Deus, sem contar as violências, o feminicídio. Pai, ouve nosso clamor. Envia socorro, Senhor, à humanidade. A humanidade está precisando, Senhor, e muitos servos estão clamando nas altas madrugadas, buscando a Ti. Perdoa os nossos pecados e pelo poder glorioso do sangue do Senhor Jesus, cura, Senhor, cura as nossas enfermidades, seja espirituais, seja materiais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que maravilha! Vou tentar cantar um hino aqui para vocês. Amém? Vou tentar, é um hino difícil, mas eu vou tentar. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, iria para lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos querubins ali, reunido, cantando hosana ao Rei.
meus pensamentos será realidade, pois para lá vou ali. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando Hosana ao Rei. Breve este meus pensamentos será realidade, pois para lá vou ali. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, e diz o Senhor Jesus, eu vos aliviarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Ele fará. Vem morar na celestial. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando Hosana ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Que maravilha! Adoramos, Senhor, o teu nome. E seja conosco nesta aula e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que maravilha. Vamos lá. O nosso texto vai ser em 1 Reis 4, de 1 a 29. Nós temos aqui em Reis a monarquia, né? Era de filhos para filhos, assim se sucedia a monarquia. Hoje é presidencialismo, né? Então, Salomão agora ele vai entrar no reino para estruturação e organização, administração do reino. É então onde você pode usar para justamente fazer a administração da tua igreja, da tua vida, em todos os sentidos. E vamos lá, né? Vamos lá ver aonde que o Senhor tem para nós. Muito bem. Vamos ler o texto aqui. Muito bem. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: assim foi Salomão, rei sobre todo Israel. Tudo que desejou Saul, agora Davi e Salomão estavam vivendo isso literalmente, porque entregaram as suas vidas ao Senhor. O versículo 2 diz o seguinte, do capítulo 4 de 1 Reis: e este
eram os príncipes que tinha Azarias, filho de Zadok, o sacerdote. Então, Azarias significa Deus é minha força. Olha que maravilha. Então, Azarias, ele está sendo chamado, né, para ser o que? Sacerdote. Sacerdote no reino de Salomão. 3. Elioref e Aias, filhos de Cisa, chamados para secretários. Elioref significa meu Deus é uma recompensa. E Aias, irmão de Jeová. Olha que coisa gloriosa. Enquanto agora Josafá, filho de Eliúde, era chamado para cronista. O que é o cronista? Enquanto o escritor de crônicas, ele tinha o seu trabalho, a tarefa de cronista equivale justamente a isto, ao historiador. Cabendo-lhe o quê? A missão de narrar os fatos de determinada época do reino. Então, Josafá, filho de Eliúde, ele foi chamado para ser o cronista do reino, né? E registrar, né? Ser um escriba, um escritor, né? Que maravilha! Bom, o terceiro rei de Israel, que é Salomão, ele governou durante o período de 40 anos. Teve 700 mulheres. Durante o seu reinado, mulheres eram escolhidas entre as mais belas filhas de Israel e do estrangeiro, como filhas de Faraó. Embora em sua época a poligamia era frequente, disse que o rei Salomão foi castigado por Deus, tendo tido apenas um único filho. Então, o que a teologia apresenta em tudo isto? Nos dá a entender que Deus está reprovando, né, tanto Davi como Salomão, como muitos reis de Israel, se despojarem de muitas esposas, terem muitas esposas, concubinas. Não precisava de nada disso. Nós vemos muitos exemplos, como Moisés teve a sua esposa, né, e só teve uma outra esposa depois da morte de Sara, entendeu? Então, todas essas estruturas se sucedeu com um ponto de equilíbrio. O reino não era deles, mas Deus deixou isto e trouxe isto para nós, nos dias atuais, como lição de vida. Lição de vida. Aqui, Salomão só teve um único filho, que foi Jeroboão. No versículo 4, Benaia, filho de Joiada, sobre o exército. Benaia significa o Senhor construiu. Então, Benaia, ele passa a ser o que? O general do exército de Israel. Né? Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Então, Zadok passou a ser o sacerdote no lugar de Abiatar, porque Abiatar foi instituído do sacerdócio, né? Foi liberado para os seus campos do seu interesse. Zadok significa justo. E Azarias, filho de Natã, sobre os provedores. E Azarias significa Deus é minha força. Zabude, filho de Natã, o oficial mor, amigo do rei. Né? E Zabude significa presente ou concedido. Então, estes que acabei de citar, Azarias, Zabude, a tarefa deles, mencionada especificamente, era de quê? Prover alimento para a corte de Jerusalém. E foram divididas em 12 provedores.
E era era conselheiro particular do rei, que era, no caso, Zabude, era conselheiro do rei. E Aizar, mordomo. Aizar significa meu irmão cantou. Tá? Adonirão, filho de Abdá, sobre os tributos. Então era como se o tesoureiro, né? Aquele que ia cuidar das coisas, das finanças do reino. Meu Senhor é elevado. Adonirão significa meu Senhor é elevado. Então, queridos, nós vemos aqui o rei Salomão estruturando todo o reino, a organização. É como uma igreja. Tem os diáconos, tem os missionários, os pastores. Tem igreja que tem 3 pastores nas suas igrejas, né? 3 pastores. E dentro, eles cuidam do rebanho. Né? Eles cuidam do rebanho. Isso ajuda muito. Né? Aqui, como governador ou como ministro de Relações do Exterior, este era o cargo que ocupava José, Faraó, que ele trabalhava para Faraó. E disse-lhe: tu estarás sobre minha casa. Em Gênesis 41, 40. Então, o governador, Salomão tinha ali os seus governadores. A responsabilidade deles era a partir do que se conhecesse a respeito de suas vidas. Então, eles tinham o seu conhecimento, eles eram chamados com essa responsabilidade. Então, todas as manhãs, Aizar, o mordomo, o que ele fazia? Todas as manhãs, ele se apresentava ao rei e trazia um relatório, a fim de relatar determinados assuntos e receber instruções para aquele expediente. Ele abria os gabinetes do palácio e dava início ao dia público. Percebam? Aqui nós estamos vendo também a organização do Estado. Estado de Direito. Né? Então, veja só, não só a estrutura espiritual pode ser trabalhada dentro do livro de Reis, como o Estado de Direito também pode ser trabalhado no livro de Reis. Né? Então, ele encaminhava e selava todos os documentos importantes, supervisionava todos os departamentos, justiça, obra pública, finanças, exército. Por quê? A estrutura do reino de Salomão era a estrutura física, assim como a estrutura da igreja. A igreja, na sua estrutura física, tem as suas atividades e que precisam ser revisadas no meu ver atualmente. Muitas igrejas precisam rever o que elas estão administrando. Somente o espiritual não é possível. Porque quem salva é só Jesus. Adonirão, como superintendente dos trabalhos forçados, ele tinha essa missão, que tinha para que ninguém trabalhasse de forma, né, mais que a outra. Então, o superintendente, ele supervisionava. Se tivesse trabalhos forçados, os trabalhos a serem desenvolvidos, então Adonirão, ele desenvolvia esse trabalho. Tratava-se, ou trata-se, provavelmente, de Adonirão como aquele que trabalhou no gabinete de Davi. Ele estava muito próximo de Davi. E ele continua com Salomão, aparentemente um jovem durante o reinado dele. De quem? De Davi. E que agora está trabalhando juntamente com Salomão. E continuou por todo o governo de Salomão até Robão, até o de Robão, que seria um próximo rei de Israel. O versículo 7, 1 Reis 4, versículo 7, e tinha Salomão 12 oficiais, e sobre todo Israel, que proviam ao rei a sua casa. E cada um tinha que abastecê-lo por mês no ano. Então, eram 12 tribos. Então, por mês, uma tribo
fazia o trabalho. No outro mês, outra tribo. E assim ia sucessivamente até se cumprir o ano em si. E aí retomava a escala novamente. O versículo 8. E este são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim. Ben-Ur, ele ficava nas montanhas de Efraim. E ele era responsável, né, em cuidar, em ter os recursos para Jerusalém, em Ben-Dequer, ficava em Macás, e em Saalbim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã. Então nós temos, em Efraim ficava Ben-Ur, que cuidava de tudo, Ben-Dequer, Saabim e Bet-Semes. Eles ficavam redistribuídos e durante o mês eles abasteciam Jerusalém. No versículo 10, Ben-Azed, eles estavam distribuídos próximos de Bet-Anã, em Arubote. Também este tinha Socó, né? Em Ben-Ezed tinha ali Socó, Éfer, e toda a terra de Éfer, e Arubote. Ben-Abinadab, em todo o termo de Ador, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Então, Ben-Abinadab, olha que interessante, Ben-Abinadab, ele cuidava ali de Dor, né? E ele foi que cuidou também da arca da aliança. Baaná, filho de Aliúde, tinha Taanac, Megido e toda Bet-Seã, que eles cuidavam. Zeratã, baixo de Gisrael, desde Bet-San até Bet-Meolá. É uns nomes bem interessantes, né? Para além do Joquemeão. Então, todos esses homens eram responsáveis nessas cidades para suprir a necessidade do rei de Salomão. Filho de Geber, em Ramote de Gileade, tinha este aldeia em Jair. Filho de Manassés, os quais estão em Gileade. Também tinha um termo de Argobe, o qual está em Bazã. 60 grandes cidades, com muros e ferrolhos de cobre. Então, tudo isto, Geber cuidou. E Aminadab, filho de Ido, em Manaim, ele cuidava também. E no versículo 15, Aimaas, em Naphtali, todas as regiões subdivididas, desde Manaim, desde Ramote e Gileade, né? As 12 tribos, esses 12 homens, como as 12 tribos, eles tinham, durante um ano, cuidar do reino. Tudo bem organizado, tudo bem estruturado. Aimaas e Naphtali, também esses tomou Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Né? O que cabe dizer aqui, que esses 12 supervisores, administradores, eles cuidavam da manutenção do reino. Tem também Baaná, no versículo 16, filho de Uzai, em Azer, e em Alote. Né?
E este, Baaná, ele cuidava de Azar e Alote. Então, essas duas cidades eram unificadas para cuidar de abastecer Jerusalém. Misto, mês a mês. Cada um no seu mês tinha a sua escala. Havia uma escala. Né? Assim como numa igreja tem escalas de pregadores, tem muitas igrejas que adotam isso. Isso facilita muito, ajuda bastante, não fica sobrecarregado em um só pregador. Né? E outra, desenvolve o treinamento diaconal de obreiros também para ministrar a palavra. E Simei, filho de Elá, em Benjamim, lá nós tínhamos Josafá, que cuidava ali de Isacar, né? E Simei, que cuidava de Jerusalém, propriamente dito, ele ficava mais próximo de Jerusalém. E 1 Reis 4,19, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Ogui, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Né? Geber cuidava de Gileade, e Gileade, Sion, né? Próximo de Bazã. Então, percebam como o reino está sendo bem estruturado. E o versículo 20 de 1 Reis, capítulo 4, versículo 20 a 24, diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo, alegrando-se. Cumpriu-se ou não a palavra de Deus? No reino de Salomão, né, nós vamos ver algo extraordinário. Toda profecia cumprida, toda promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó foi cumprido. O povo cresceu como justamente o mar, né? Como a areia que está no mar, as estrelas do céu, e todos eles o quê? Em festa, comendo, bebendo e se alegrando. O reino totalmente em festa, sem guerra, sem pegar na espada, sem conflito. O versículo 21, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias de suas vidas. Olha que coisa maravilhosa. E era, pois, o provimento de Salomão, cada dia, 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora os veados e cabras montanesas, e os corços, e aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio. Tifsa até Gaza, sobre todos os reinos, todos os reis do lado de cá do rio, tinha paz de todos os lados ao redor. Todos os lados ao redor. Então o reino de Salomão estruturado, isso vai nos mostrar o que? O povo de Judá e Israel cresceu como disse a profecia dada, a promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó, sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, Salomão estava ali governando. Veja só, 1 Reis 4, 20 a 28. E Judá e Israel habitavam seguros. Olha que maravilha. Seguros e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros, 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, 7 provedores,
cada um no seu mês, o rei Salomão e todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada, a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. De versículo 20 ao 28, então demonstra os trabalhadores atuantes, bem estruturados, e outra, bem remunerados, porque eles não trabalhavam por mutirão. A estrutura do reino agora está totalmente segura. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua figueira. Vejam, a divisão do reino que se deu em Judá e Israel, aqui em Salomão, eles habitam juntos, seguros. Retomando, era o desejo do Senhor. E o detalhe interessante, habitavam seguros e Judá tinha a sua videira, Israel tinha a sua videira. Perceberam? O mesmo direito de um era o direito do outro. O que mais? Sua figueira. Judá tinha a sua figueira e Israel tinha a sua figueira. E eles descansavam, cada um na sua videira, cada um na sua figueira. Perceberam? Então, todos proveram, todos participavam do reino. Ajudavam no crescimento do reino. E todos se ajudavam mutuamente. Então, quando você olha para denominações hoje e que só realmente querem o recurso para os seus grupo de líderes, um grupo de líderes específico, é o que tem as primórdias, as benevolências, né? As liberdades. Não, tem que se olhar todo o reino. Todos têm direito à videira, todos têm que ter direito à figueira, todos têm direito ao quê? A viverem debaixo de sua videira e figueira em paz. E tinha também Salomão 40.000 estrebarias, quer dizer, não faltava nada. Né? Tinha até o alimento. Olha que coisa interessante. Proviam, pois, os seus provedores, cada um no seu mês, e o rei Salomão e todos quantos chegaram, não era uma elite, não, era todos quantos chegaram à mesa do rei Salomão, nada faltava. Perceberam? Então, se nós estamos numa igreja física, e ela está se estruturando, ela precisa enxergar este detalhe. Não fazer acepção de pessoas. Não, já está envelhecido, já é velho, já é idoso, deixa de lado. Esse é enfermo, esse não tem mais jeito, deixa de lado. Não. Todo trabalho físico que Salomão estava fazendo dentro do reino, mexiam com pessoas, envolvia-se atividade de pessoas, e as pessoas têm necessidades, têm trabalhos. É interessante que eu vi uma reportagem de um pastor reclamando da igreja dele, que, olha só, eu aqui pago para a limpeza da igreja, pago uma empresa para fazer isso, fazer aquilo, e eu conheci, e ele relatou uma igreja, que lá todo mundo faz o serviço gratuitamente, voluntariamente, limpa banheiro, faz isso, aquilo, tudo voluntariamente. Veja só, ele reclamando do que tem que pagar. E se essa igreja que não paga nada para as pessoas fazerem a limpeza, fazerem ali a manutenção, porque quando você cuida da sua igreja local, é a sua igreja local. Sua igreja local
todos ali ajudam mutuamente, é igreja local. Mas quando você começa a cuidar é, de encontros, que tem igrejas que tem sítios de encontros, megas encontros, e todo mês as pessoas das igrejas vão para lá para fazer mutirão. Perceberam? E quando você olha para o livro de Reis e vê uma cena como essa, então você começa a perceber que nós não podemos fazer tudo porque as pessoas dizem, né, elas colocam, porque Deus falou, porque Deus está mandando, porque é obra de Deus. Não, precisamos observar os detalhes, porque as pessoas têm necessidade. Então nós precisamos enxergar esse detalhe. Né? Esse detalhe. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, eu estou muito feliz, né? Porque agora eu trabalho na limpeza lá da Igreja Batista e eles me pagam um salário. É mesmo, falei, e eu agora trabalho lá para eles. E olha, eu estou assistindo as aulas, estou aprendendo e... percebam? Então, é muito importante rever os conceitos para não tomar uma demanda. Pô, tem lugares que você vai num seminário, você tem que pagar o seminário, tem que pagar o transporte, tem que pagar a alimentação. É um custo muito grande hoje. Me convidaram para ir no seminário, eu fiz os cálculos, deu 800 e poucos reais. 800 e poucos reais o custo. Imagine, né? Você tem várias pessoas na família para ir num seminário como esse. Então precisamos tomar cuidado. Né? Se é um seminário esporádico, uma vez por mês, né? Tá tudo de bom tamanho, dá para você ter um fôlego. Né? Ou a cada 3 meses faz um seminário, né? Trazendo muita gente, eventos. Então temos que tomar muito cuidado com esse negócio de eventos, porque nós estamos numa economia arrochada. As pessoas estão realmente sem saber o que dizer. Mas eu não vou dizer porque eu não vou dizer não para Deus. Não, você não está dizendo não para Deus. Porque Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus é com o seu coração. É como você acordar pela manhã, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque em paz eu me deitei, em paz eu me levantei, porque o Senhor me sustentou. Perceberam? Então a gente precisa tomar muito cuidado de não usar a palavra de Deus para imputar sobrecarga nas pessoas. E aqui a gente vê a preocupação de Salomão em redistribuir Judá tendo a sua figueira, Israel tendo a sua figueira, Judá tendo a sua videira, e Israel tendo a sua videira. E os detalhes, até traziam cevadas para os cavalos e para os ginetes. Os irmãos sabem o que é ginetes? Ginetes eram aqueles cavalos de guerra, eram uns animais praticamente determinados, eles eram guerreiros, era como as éguas de Faraó, era como as éguas de Faraó, né? Elas se lançam na guerra até o último fogo e de vida dela. Eram animais preparados para a guerra, eram chamados de ginetes. Então, todo o cuidado estava ali diante de Salomão. E veja só, 1 Reis 4, 29 a 34. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios.
E era ele ainda mais sábio que todos os homens. E do que Etã, Israíta, Emã, Calcol, Darda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. O versículo 33 vai dizer: também falou das árvores, todos os cedros, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes, e vinham de todos os povos e ouviram a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra. Olha que coisa extraordinária! Todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Olha, o reinado de Salomão e essa grande estrutura, a vida boa que todas as famílias estavam vivendo, seus servos, os que serviam ao rei, os que trabalhavam, os que tinham os seus recursos. Queridos, todos os reis, quando o versículo 34 refere: e vinham de todos os povos e ouviam a sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria, o que Salomão estava vivendo? Salomão estava vivendo o milênio na terra. Assim, queridos, será o milênio na terra. Um reino totalmente estruturado, totalmente organizado, aonde não haverá o que? Diferença de classe. Aquele é o pobre, aquele é o miserável, aquele é o rico. Não, todos estavam vivendo a mesma glória, a mesma vitória. Todos comiam, não era o que o texto dizia aqui, que todos comendo, bebendo e alegrando-se. Que maravilha! Que maravilha! Então nós observamos aqui que Salomão, ele, degrau a degrau, ele chega no teor profético para mostrar a nós que assim será o milênio na terra. Que o reino de Salomão, que foi governado por 40 anos, quem sabe será um dia ou 1000 anos que viveremos na terra com o Senhor Jesus governando como rei, subindo degrau a degrau. Assim será o milênio. Primeiro, o ministério, ele tem que ter sabedoria para que a sua estrutura que ele montou hoje, tem muitas igrejas que se enriqueceram e que estão poderosas na terra. Agora tem que descer degrau a degrau e reconstruir e subir o primeiro degrau, que tem que ser a sabedoria. A sabedoria já edificou as suas 7 colunas. O segundo degrau, muitíssimo entendimento. O que estamos fazendo? Será se nossa igreja está sendo vista como seita para o mundo? Então nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento, porque nós temos que levar as pessoas a Cristo, não a um sistema religioso. Mas se eu tiver a sabedoria, subo esse degrau, meu próximo degrau seria justamente alcançar do Senhor muitíssimo entendimento. O terceiro degrau, largueza de coração. É um coração puro, um coração amável, um coração misericordioso.
Eu tenho que subir esse degrau. Aí você, para que a sua igreja prospere espiritualmente e lá na frente Deus não venha limitar o Espírito Santo nela, você tem que descer as escadarias que você construiu e passar a subir novamente e dizer, primeiro degrau, Senhor Deus, me dá sabedoria. Ô Senhor Deus, muitíssimo entendimento. Ô Senhor Deus, largueza de coração. Para que o meu povo, ele possa crescer como areia da praia. Para que possamos todos sermos felizes em saber que estamos num reino aonde o Senhor está nos conduzindo. Só que isso será possível, alcançar a sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, se entrarmos no nosso quarto, fechar a porta sobre nós e orar o Pai que em secreto nos vê, e Ele nos recompensará. A oração. A oração é a prioridade para a estrutura de uma igreja e de um Estado de direito. A súplica. Porque Deus reserva este grande momento para a nossa vida. Nós vamos encerrar aqui. Mas para consolidar tudo aquilo, queridos, que nós falamos acerca da palavra de Deus, que ela fechada é lâmpada, mas ela aberta é luz para os meus caminhos. Bendizei a minha alma ao Senhor, o Senhor Deus meu, como tu és magnificente. É isto mesmo. Salmos 104. Louvor a Deus, louvor ao Criador. Tudo que falamos tem um teor de verdade? Fake ou verdade? Você precisa examinar as Escrituras. E no próximo capítulo, no a sexta série do livro de 1 Reis, nós vamos ver a vinda de Irão, porque o ouro não caiu dos céus. Salomão teve que trabalhar isso, teve que fazer um trabalho para adquirir as condições. E hoje as igrejas têm as condições. Hoje o Estado tem os impostos. Perceberam? Então, Deus vai abençoar de forma gloriosa. E os recursos virão. E em 1 Reis, capítulo 5, que é o próximo capítulo que nós vamos entrar, estará chegando ali o rei Irão. Irão e o salário. Nós vamos ver que ninguém trabalhou de graça. Foi importante. Quando você inicia uma igreja, claro que é importante o mutirão, né? Se você tem uma igreja e ela precisa ser cuidada, ali é bem-vindo o mutirão. Agora, se a igreja ela cresceu, ela é um templo, tem mais de 200, 300, 5.000 pessoas, 1.000 pessoas. Queridos, tem um irmão ali que é especialista, ele é da área de limpeza, ele é engenheiro, ele é pedreiro, ele paga-se a este irmão para que ele possa ter ali o subsídio e o recurso para a sua vida. Isto vai ajudar até mesmo ele fazer o seu currículo. Trabalhei na igreja batista ali como supervisor. Trabalhei ali na igreja batista como
servente, pedreiro. Ó, eu construí ali. Ele poderá enriquecer o seu currículo, sabia disso? Tudo é importante, porque os dias são maus. E o aperto financeiro está crescente cada vez mais. Mas nós contamos com o Senhor, que é dono do ouro e da prata, e vai nos dar as condições, como deu as condições para Salomão concluir todo o trabalho e também a construção da casa de Deus, que era justamente o templo de Salomão. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, pela tua majestade e pela tua glória. E que o Senhor possa cuidar de nós, nos dando, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua majestade. Fica conosco. Nós oramos assim, ó Pai, e pedimos que receba o nosso louvor, a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos os meus irmãos do Facebook, meus 1.040.000 irmãos, pessoas que passaram no meu Facebook, que eles sejam agraciados e visitados, e que o teu nome seja glorificado. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a tua bênção e o teu descanso, hoje e até a volta, em glória do Senhor Jesus. E todos digam amém, amém, amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe e até a próxima.